Boa tarde a todos. Estamos aqui com Victor Medina, gerente de produtos para soluções DCIM, Emerson Network Power da América Latina. Bom, primeiramente, Victor, eu gostaria de parabenizar você pela excelente palestra que você realizou aqui no Data Center Dynamics Brasília. Obrigado. Tá? Enfim, a gente fica muito contente de ter você aqui nesse fantástico evento que a gente teve nessa região. Prazer é todo nosso, com certeza. Victor, a gente gostaria de, enfim, aproveitar a oportunidade que você está aqui para fazer algumas perguntas referentes ao mercado de DCIM. Ok? Perfeito, vamos lá. Eu gostaria de saber qual é o impacto da virtualização sobre a infraestrutura física do data center. Bom, o impacto principal é voltado à disponibilidade mesmo, né? Isso não é por conta da virtualização em si, mas pela forma como a gente gerencia o data center hoje, né? Ele é feito através de umas camadas funcionais, né? Então, a gente pode observar que a camada de virtualização, a software de virtualização está numa camada de aplicação. Suportando essa camada, a gente tem a camada de TI, onde a gente teria propriamente o servidor, né? E a gente tem mais uma camada suportando o servidor, que seria a camada de infraestrutura, ou a camada física, que seriam os recursos de energia, a parte de refrigeração e espaço, né? Numa funcionalidade da virtualização, que seria referente à movimentação de cargas automática, o que a virtualização faz? Então ela analisa a camada de TI, ou seja, o servidor, os recursos físicos, onde ela verifica, olha, o nível de processamento do CPU e memória está muito alto, vou transferir essa carga para uma outra área, ou seja, para um outro servidor. Porém, ela não analisa a camada física no sentido para entender se existe energia suficiente para suportar essa nova carga. Então, muitas vezes o que acontece, a gente vê empresas que, quando é feita essa movimentação automática, um disjuntor acaba sendo desarmado e aí a gente tem o problema da indisponibilidade, né, do downtime não planejado, né? Então, embora a virtualização ela seja extremamente benéfica para a operação de TI, ela tem um impacto muito grande no gerenciamento de incidentes, né, dentro do data center, por ter dificuldade nesse controle de downtime. Fantástico, Victor, muito bem. E qual que seria, Victor, o nível de adoção de DCIM no mercado latino-americano? Você é uma pessoa que gestiona todo esse mercado aí para a Emerson. Certo. A gente tem observado pelo próprio curto tempo que existe o conceito de DCIM, né? Ele começou aí a ser mais difundido no começo de 2011, no final de 2010. Ele ainda é pequeno, né, a adoção dessa solução. Porém, a gente tem visto muitos clientes agora já interessados nesse tipo de solução, né? E à medida que necessidades dentro de eficiência energética e das operações de data center, né, por ambiente se tornado mais complexo, né? Então essa necessidade está aumentando. Um outro ponto interessante, mais especificamente falando do Brasil, a gente está num momento bem oportuno, porque vários data centers estão sendo construídos, né? E a gente enxerga que a adoção de uma solução de CIM para ser um dos momentos mais interessantes no momento de uma construção de um data center. Fantástico, fantástico mesmo. E eu gostaria de perguntar o seguinte, levando em consideração, enfim, as informações que você está passando para a gente, quais são as ferramentas utilizadas para otimizar as tarefas de monitoramento? E quais são os locais que eles seriam imprescindíveis, Victor? Certo. Bom, o conceito de monitoramento ele está mudando, né? Pelo dinamismo que a gente tem hoje dentro do data center, né, a complexibilidade do ambiente, ainda hoje muitas ferramentas de BMS, né, são utilizadas, embora elas não tenham um foco específico para o gerenciamento da infraestrutura do data center. Uma outra ferramenta que é muito utilizada são as ferramentas SNMP, né? Embora elas peguem só uma parte específica dentro desse data center que diz respeito a esse protocolo. Então o que a gente precisa realmente é de um modelo de monitoramento que ele vai comportar o data center como um todo, né? Então independente de qual é o protocolo que seja abordado. Para isso, nós da Emerson Network Power, a gente está para lançar, né, agora uma plataforma unificada onde a gente vai otimizar a coleta de dados de todos esses devices que a gente tem dentro do data center, vai conseguir filtrar esses dados e passar simplesmente as informações necessárias e mais críticas para os operadores de data center, né? Então essa plataforma unificada tem como objetivo garantir uma performance maior no monitoramento em tempo real que hoje é necessário dentro do data center.
Perfeito. E que elementos continuam sendo os mais complicados de incorporar o enfoque de monitoramento integrado e qual é o motivo disso, Victor? Certo. Bom, um dos pontos importantes que a gente vê aí é a questão da eficiência energética, né? Então, os elementos de todo o sistema de energia, né, são importantes aí, são críticos nesse sentido. Uma outra questão que a gente vê também é com relação ao consumo com relação ao consumo dos equipamentos de TI, né? Então, não só de TI, né? Na verdade, o consumo dos equipamentos dentro do data center. Inclusive, o ar-condicionado, ele representa mais ou menos 50% do consumo total dentro do data center. Então, é um outro elemento extremamente importante que tem que ser verificado dentro do data center. E complementando esse ponto, né? Se você analisar do ponto de vista de TI, a gente tem a questão das máquinas virtuais, né? Que seria, eu vou localizar onde estão sendo consumidos os recursos de hardware dessas máquinas e qual é o impacto que isso está causando dentro de uma infraestrutura de data center. Tá? Perfeito. E o que pode aportar o monitoramento de data center em termos, Victor? Como é que você vê isso e como é que significa, o que aporta? Certo. Não, a gente novamente volta na questão da eficiência energética, né? Assim, as soluções de CIM, elas devem ser capazes de fornecer a métrica do PUE. Né? Ou seja, eu preciso saber tudo que está entrando de energia dentro do meu data center, quanto que realmente está sendo utilizado, né? Quanto que realmente está sendo consumido. Esse é um ponto extremamente importante nessa temática aí, né? A gente está desenvolvendo então essa nova plataforma, a plataforma Trellis da Emerson Network Power, que ela visa ter essa visão total do data center. Tá? Então, o ganho que a gente vai ter nesse sentido é justamente de você agilizar a coleta dos dados para você conseguir passar a informação realmente em tempo real. Tá? Muito interessante isso que você comentou para a gente, Victor. Gostaria de saber, Victor, que parâmetros ambientais devem ser contemplados no esquema de monitoramento de um data center? Certo. Bom, o consumo de energia pode ser considerado aí um parâmetro, né, que aí vem à volta a questão do PUE, e as variáveis de ambiente, né, como principalmente temperatura e umidade, que são muito utilizados aí para o correto dimensionamento do ar-condicionado, né, do sistema de ar-condicionado dentro do data center. Acredito que esses sejam os pontos mais importantes. Ok, Victor. E em quais países da América Latina a Emerson está presente, Victor? Bom, atualmente a gente tem filiais no México, no Chile, na Venezuela, na Colômbia, no Peru, na Argentina e, obviamente, no Brasil. Né? Você que, enfim, atua bastante nesse mercado, tá, o que eu gostaria de saber, Victor, seria o seguinte: quais são, hoje em dia, os desafios do DCIM no mercado brasileiro? Bom, isso é bem interessante porque o desafio acaba sendo o mesmo em qualquer lugar, em qualquer mercado. Né? Sim. Ou seja, as necessidades primordiais que fazem a necessidade de uma solução de CIM dizem respeito principalmente à eficiência energética. Né? Então, a eficiência energética, pelo fato dos custos de energia serem extremamente altos e pela complexibilidade que eu tenho para operar esse meu data center. Né? Um outro ponto que é extremamente importante que a gente analisa é uma mudança de paradigma, até mesmo uma quebra de paradigma, uma mudança de conceitos dentro da empresa para gerenciar um data center. Então a gente precisa de padronizar esses processos dentro do data center, né, para o gerenciamento de uma infraestrutura de data center. E a gente tem verificado que empresas que já trabalham com algumas práticas como ITIL, ou até mesmo que estão buscando uma certificação Tier do Uptime, ou não necessariamente buscando certificação, mas estão seguindo essas práticas, são as empresas que acabam tendo maior sucesso numa implementação de uma solução de CIM. Bastante interessante esse ponto de vista. Okay. Victor, primeiramente, mais uma vez, eu gostaria de te agradecer Obrigado. por conceder essa entrevista para a Data Center Dynamics. Okay.